Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Miro Pires aqui no Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. A gente finalmente chegou o dia do nosso evento, Área Financeira do Cristão. Eu não sei se você está empolgado, mas eu estou muito empolgado para falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para passar aqui para vocês nesse evento. Amém? Então, antes da gente ir para a palavra de Deus, eu quero explanar aqui para vocês um pouco a respeito daquilo que eu tenho vivido com o Senhor durante esses 5 anos, né, de conversão, meu e da minha família. Antes de entrar na palavra, eu quero passar para vocês um pouco da minha experiência, do meu relacionamento, das visões, das revelações que Deus tem dado a mim e a minha família durante esses anos, certo? Para que você possa entender a minha posição, não só acerca daquilo que diz a palavra, mas acerca daquilo que Deus tem falado comigo, certo? Porque eu acho muito importante na vida do cristão a gente não ser só. Claro que a palavra de Deus ela é a base para tudo. Nada de que Deus falar com você ou Deus falar comigo, ele vai contra a própria palavra dele. Não, muito pelo contrário. Até a palavra diz que quando a gente quer testificar se realmente foi o Espírito de Deus que falou conosco, a gente precisa ver se a palavra tem algo contra aquilo que está sendo falado, né? E caso haja algo contra aquilo, algo divergente, algo discrepante, significa que realmente não foi Deus que falou com você, ou não foi Deus que falou comigo, né? Porque a palavra de Deus também diz que o diabo, ele se disfarça de anjo de luz para poder nos enganar. Então a gente tem que ficar muito ligado nessa questão de ouvir a voz de Deus. Mas quando você consegue, começa a se relacionar com Ele e entende realmente o que é, qual é a voz de Deus, ela é uma voz inconfundível, é algo que você não consegue mais se enganar. O diabo ele não consegue mais te enganar, porque quando vem de Deus é uma paz que você sente, é algo que você sente que te satisfaz de uma maneira que você não precisa de mais nada de externo para poder te saciar. É uma coisa que ela vem para responder 100% daquilo que você perguntou, certo? Independente de qual seja a resposta de Deus. Se Deus venha para te dar uma negativa, venha para falar não, não faça, não vá por ali, não vá por esse caminho, ou se for uma resposta positiva, sim, faça isso, continue, ou se for também uma resposta condicional, não agora, agora não, mas mais para frente sim, vai chegar o tempo certo, certo? Então é aquilo, Deus ele sempre vai responder, tá? Só que ele não responde às vezes no nosso tempo. Às vezes ele pode responder imediatamente a nossa oração, como ele pode levar um tempo de Deus, o tempo dele para responder, certo? E o silêncio não significa que você teve uma resposta, tá bom? Então, partindo desse pressuposto, eu quero dizer que nesses 5 anos, né, eu fico admirado de ver pessoas, cristãos experientes, muitas vezes maduros, falando coisas assim absurdas a respeito de prosperidade, sabe? Perseguindo outros cristãos, perseguindo pastores, perseguindo homens e mulheres de Deus, dizendo que é a igreja da prosperidade, que só fala de prosperidade. Irmãos, a gente precisa entender o seguinte: a gente precisa entender realmente o que é o dinheiro, o que é o recurso, sabe? O que é realmente bênção que vem da parte de Deus e o que é maldição. Por isso que a gente vai cair na palavra para a gente poder discernir todas essas coisas, para poder separar aquilo que realmente faz com que a pessoa se perca, com que ela se desvie, com que ela acabe caindo, né? Quando eu digo caindo, é caindo no caminho, na caminhada, se perdendo do caminho do Senhor, certo? Então eu quero começar com vocês aqui. A gente vai falar vários versículos aqui pra gente. Que eu quero provar na palavra para vocês
aquilo que eu estou defendendo aqui, que o que eu estou defendendo aqui nessa nosso evento? Que o Senhor, ele quer que a gente seja mais do que abençoado. Na verdade, ele não quer que a gente seja somente abençoado, ele quer que a gente seja bênção. Ah, pastor, mas eu não entendi. O que significa? Significa o seguinte, que o Senhor, ele quer te abençoar tanto, mas ele quer te abençoar tanto, ao ponto de que você seja tão cheio da benção dele, que você vai se tornar a própria bênção, certo? Você vai ser a bênção. Então ele vai poder te usar para abençoar outras pessoas. Ele vai poder te usar na obra dele. Você vai ser um missionário da obra do Senhor, certo? Porque você vai ter recursos suficientes para poder transbordar para outras pessoas, para poder ajudar o seu próximo, para poder ajudar aquela pessoa que está do teu lado, ou às vezes que está distante de você, que está precisando, seja de qualquer coisa, tá? Seja de uma palavra, seja de coisas materiais, seja lá o que for, que você seja aquela pessoa que tenha para dar, né? Independente do que seja. Lógico, coisas boas, tá? Tô falando aqui de tanto coisas espirituais quanto materiais. Então quero ir para Eclesiastes 5,19, que diz assim: E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Olha o que a palavra está dizendo. Que é presente de Deus. Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e a aceitar essa sorte e ser feliz em seu trabalho. Olha só que maravilhosa essa palavra. Essa palavra ela resume muito do que eu quero transmitir para vocês aqui, né, nesse evento, porque assim, Deus ele quer que a gente prospere. Isso é fato. Ele quer que os seus filhos prosperem. Por que os ímpios têm que prosperar e os cristãos eles têm que ficar olhando e falar não, deixa eles, né? Porque eles têm o dinheiro, eles têm recursos, eles têm poder para fazer grandes coisas, mas eles não têm Deus, sabe? Por que isso? Porque se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vê que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, eles foram mais do que abençoados pelo Senhor. Eles foram ricos, eles foram prósperos. E eles não se perderam, eles não se corromperam por causa do dinheiro, certo? Claro que a palavra lá também vai dizer que muitas pessoas, elas vão se corromper sim pelo dinheiro, né? Elas vão deixar a ganância, o poder subir a sua cabeça. Só que se nós somos filhos de Deus, se nós somos tementes a Deus, se nós estamos debaixo de uma orientação, de uma direção de Deus, né? Se a gente está ouvindo realmente a palavra do Senhor, estamos realmente tendo a revelação, visão, direção de Deus, a gente não vai se perder no nosso caminho. Muito pelo contrário, esses recursos que vão parar nas nossas mãos, eles vão ser usados para fazer o bem. Eles vão ser usados para gerar frutos para o reino de Deus, né? Para ganhar almas para Jesus, para ajudar as pessoas que estão sendo salvas, certo? Esse é o propósito real de Deus em abençoar os seus filhos. Não é para que a gente fique ostentando carro, casa, dinheiro, joias. Não é isso. Não é isso que eu vim aqui falar para vocês. Não vim aqui dizer para você que você precisa ter uma mansão, que você precisa ter um carro importado do ano, que você precisa de um relógio daqueles folheado, banhado a ouro ali, que vai chamar atenção aonde você passar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o cristão, ele não tem que ser uma pessoa medíocre, uma pessoa miserável, uma pessoa pobre. A palavra de Deus diz que Deus cuida, assim, dos pobres, das viúvas, dos pequenos, dos necessitados. É uma coisa óbvia isso, dos excluídos, certo? Porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele quer a todos salvar através do sacrifício de Jesus, certo? Só que não é de salvação que nós estamos falando hoje aqui. Nós estamos falando de prosperidade.
E eu estou falando de uma prosperidade que é nessa vida, é nessa terra que começa essa prosperidade. Não é só quando a gente chegar lá no céu, porque quando a gente chegar no céu, irmãos, no lugar que Jesus preparou, tem preparado para nós, não, lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá não tem doença. A gente sabe de tudo isso, né? A gente sabe de tudo isso, que lá a gente vai ter uma vida realmente plena com Ele. Porém, essa vida abundante, ela pode começar aqui já sim. Sim, a gente pode receber isso do Senhor. E é isso que Deus tem falado comigo, com a minha família durante esses 5 anos. Deus, ele tem direcionado sim a gente na área financeira. Ele tem dito coisas para nós, apostado em nós. E o que ele tem falado para nós, irmãos, é que, basicamente, eu vou resumir para vocês. Ele diz a todo momento: filho, eu preciso te abençoar. A bênção já foi liberada. Eu preciso que vocês peguem essa bênção. Eu preciso que vocês recebam essa bênção para que outras pessoas possam ser abençoadas, porque eu tenho pessoas para abençoar através de vocês. Eu tenho pessoas para abençoar através de você. Então, coloque isso na sua mente, tá? Vamos passar aqui. Eu quero devagar com você pela palavra de Deus, que está lá em Lucas 6,38, tá? Diz assim: deem e será dado a vocês uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? Jesus disse isso. Então o que significa? Significa, irmãos, que o propósito de Deus é exatamente isso que eu acabei de falar para você. Deus, ele não vai colocar uma mala, uma maleta, um baú de ouro no seu quarto. Quando você acordar, olha, Deus colocou um baú de ouro aqui na minha casa. Ou ele me fez ganhar na Mega Sena. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer, tá? Você vai ser abençoado com o seu trabalho, com o trabalho das suas mãos. Aquilo que você fizer enquanto justo, o Deus pretende prosperar, né? Se você é justo, se você é honesto, se você é trabalhador, Deus, ele quer prosperar o trabalho das suas mãos. Para quê? Para você enriquecer e virar as costas para os outros. Quando você vê alguém precisando de ajuda na sua vizinhança, na sua família, no seu ciclo de amigos, ou até nas pessoas desconhecidas, moradores de rua, você vai virar as costas? É para isso que você acha que Deus quer te abençoar? Claro que não. É claro que não. Então, irmãos, eu preciso que vocês entendam isso. E a gente precisa parar com esse espírito demoníaco, esse espírito de Satanás, que toma as pessoas de religiosidade e faz com que elas sejam ignorantes ao ponto de achar que elas precisam ser pobres, miseráveis, que elas que precisam passar necessidade. Ah, mas eu lembro que Jesus disse na palavra dele para o jovem rico que ele precisava vender todas as coisas dele e doar para os pobres. Irmãos, Jesus disse isso para aquele jovem porque ele sabia que o coração daquele jovem ele não iria aceitar, porque ele sabia que aquele jovem ele estava valorizando mais os bens materiais do que a própria presença de Deus na vida dele. Ele sabia que aquele jovem seria incapaz de renunciar. E nós que somos filhos de Deus e nós que somos usados pelo Senhor, a gente precisa entender que nós não temos que ser escravos do dinheiro. Muito pelo contrário. O dinheiro tem que nos servir. E o dinheiro tem que servir ao propósito de Deus. Certo? Existe um propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Deus, ele quer me usar e ele quer te usar. Para quê? Para fazer o bem para aqueles que estão ao nosso redor, que estão precisando. Ah, mas que bem é esse, pastor? Quer dizer que então que eu tenho que enriquecer para poder dar dinheiro para os outros? Irmãos, pelo amor de Deus, o princípio do dízimo, o que é o dízimo, né? É a 10ª parte daquilo que a gente recebe. Quem que nos dá, né? Quem que nos abençoa? Não é o Senhor que nos abençoa? Então, se o Senhor nos abençoou com 100%,
a gente devolver 10%, uma forma de gratidão, é a gente dizendo, Senhor, tá aqui a tua parte, eu devolvo a sua parte, né, para ser aplicada na tua obra. E aí o Senhor, ele vai multiplicar mais e mais na tua vida, para quê? Para que você continue abençoando até o ponto, olha que maravilhoso, imagina isso. Eu sempre falo isso para minha esposa, imagina que maravilhoso o dia que a gente puder falar assim, Senhor, eu posso viver com 10% daquilo que o Senhor me dá. E 90% vai ser aplicado na tua obra. 90% vai ser para o teu reino, vai ser para a tua glória. Não vai ser maravilhoso o dia que chegar a esse ponto, na minha vida e na sua? Entendeu? Agora, que mal que tem nisso? Que crime que tem nisso? Que pecado que tem nisso? Tudo depende da forma que a gente pensa, da forma com que entra no nosso coração, certo? Não é pela ganância, não é pela ambição desenfreada, pelo dinheiro, pelo poder, não. É pelo propósito, é pelo propósito. Você precisa entender qual que é o propósito de Deus para sua vida, certo? Vamos avançar um pouquinho mais aqui na palavra. Lá em Provérbios 3, versículos 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Irmãos, vocês me desculpem, sabe? É que eu fico pasmo, sabe, de ver o que as pessoas falam por aí, né? O quanto elas apontam o dedo, elas criticam. Às vezes tem pessoas do mundo, tem pessoas, no nosso ver, ao ver do crente, afastadas de Deus, que elas estão fazendo mais, elas estão ajudando mais o próximo do que nós, que somos filhos de Deus, que estamos dentro da igreja, que conhecemos a palavra. Olha o que essa palavra está dizendo, que a gente precisa honrar o Senhor com todos os nossos recursos. Não é com parte deles, é com todos. Significa o seguinte, a gente precisa entender assim, que é como se você se colocasse numa posição de mordomo, né? Mordomo, é isso que nós somos mordomos. E o Senhor é dono de todas as coisas. Então é do Senhor a sua casa, é do Senhor o seu carro, é do Senhor o seu dinheiro, é do Senhor a sua família, é do Senhor a sua esposa, tudo é do Senhor, a sua vida pertence a Deus, certo? Então quando a gente consagra tudo a Ele, através de tudo que a gente tem que Deus vai fazer a obra. Né? Não só da nossa língua, da nossa boca falando da palavra de Deus, não só do nosso amor, o amor que a gente recebeu dele, que a gente dá pro próximo, mas também com o nosso dinheiro, também com nossos bens, tá? Eu vejo uma dificuldade muito grande do crente quando a gente entra na área financeira, as pessoas fogem, as pessoas têm medo de falar dessa área, as pessoas têm medo de abrir a porta para Jesus entrar e tocar na área financeira. Elas pedem por tudo, elas pedem na área sentimental, elas pedem Senhor, eu preciso de um varão, Senhor, eu preciso de uma varoa, Senhor, eu preciso de uma cura, Senhor, eu preciso de uma libertação, Senhor, eu preciso disso, Quando se trata de dinheiro, as pessoas elas fecham a porta e elas falam, não, essa parte é minha, eu que resolvo isso. Aqui Jesus não mexe, aqui Jesus não toca. E não é isso que diz a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Né? Porque quem transborda na nossa vida, quem enche os nossos celeiros, quem faz a nossa plantação dar o crescimento, porque quem dá a chuva é o Senhor, né? É o Senhor que dá o crescimento. A gente pode lançar semente, trabalhar, 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 e aquela semente ela pode não gerar fruto nenhum. Porque a terra ali, quem manda na terra é o Senhor. Ele que dá o crescimento. Ele que vai fazer a colheita ser abundante, irmãos. Vocês estão entendendo isso? Vamos avançar ainda mais. Hoje a gente vai ter bastante da palavra de Deus aqui com vocês. Porque eu falei para vocês, eu quero provar na palavra tudo aquilo que eu estou dizendo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 35, diz assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos.
lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Olha só que coisa linda. Então, eu vejo pessoas, sabe, eu vejo pessoas nesse mundo de Deus, pessoas que às vezes elas não sabem nem que elas vivem no pecado, que elas vivem na iniquidade, elas às vezes vivem na idolatria, às vezes elas vivem outros tipos de pecados que eu não vou entrar no mérito agora, porque não é o nosso assunto de hoje, mas elas são pessoas generosas, muitas vezes são pessoas generosas, são pessoas que estão a todo momento recebendo de Deus e dando, elas entendem isso. Elas entendem que foi Deus que deu para elas e elas precisam ser gratas. E quanto mais elas dão para o próximo, mais elas recebem. Elas já entenderam isso. E a gente que tem um conhecimento da palavra, a gente tem dificuldade. A gente é mesquinho, a gente é duro. A gente endurece nosso coração nessa área. Por quê? Certo? Vamos avançar mais. Hoje eu preparei bastante coisa para mostrar para vocês. Aqui, ó, em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18, diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Olha que está falando de riqueza. Não está falando... Porque, tem aquele mimimi, mas é a prosperidade. Porque ser próspero é não ter falta de nada em nenhuma área. Amém. É verdade. É verdade. Ser próspero é ter saúde. Ser próspero é ter uma boa família. Ser próspero é ter uma esposa valorosa. Ser próspero é ter todas as áreas preenchidas da nossa vida. Mas aqui nós estamos falando de riqueza. O que é riqueza? Né? Ser rico, estamos falando de bens materiais aqui também. Não estamos falando só de bens espirituais. Estamos falando de espiritualidade. Né? Salomão pediu para Deus sabedoria e Deus deu o que para ele? Se Deus pensasse, eu vou acabar com a vida de Salomão se eu der riqueza para ele, se eu for prosperar ele tanto que tornar ele um homem rico, eu vou acabar com a vida dele. Vocês acham que Deus teria dado a riqueza que deu para Salomão? Ter feito ele o homem mais rico que já pisou aqui na face dessa terra? Certo? Então, irmãos, não tem lógica isso. É meio que óbvio que Deus ele quer sim abençoar os seus filhos. Ele quer sim me abençoar de uma maneira abundante. Ele quer sim te abençoar de uma maneira, então não se engane. Não deixa que o diabo coloque na sua cabeça que você tem que viver uma vida miserável, uma vida de escassez, sabe? Você pode sim estar passando por um deserto, né? Muitas vezes a gente vai passar por desertos na nossa vida. Só que o deserto não é um lugar para a gente ficar, não é um lugar para a gente morar, né? Deus ele não queria que aquele povo tivesse ficado 40 anos ali naquele deserto. Aquele era só uma passagem. Mas por que eles tiveram que ficar tanto tempo ali? Praticamente andando em círculos. Por causa da dureza do coração e da mente, da cabeça. Não entrava na cabeça deles que Deus queria abençoar. Deus queria fazer com que eles chegassem à Terra Prometida. Deus não queria fazer com que eles morressem naquele deserto. Deus não tirou eles do Egito, não libertou eles daquela terra de sofrimento, de escravidão, para que eles continuassem sendo miseráveis ali naquele deserto, passando necessidade. Tanto é verdade que nem no deserto Deus deixou faltar alguma coisa para eles. Então na nossa vida é assim. Deus ele pode nos tirar de algum lugar, do lugar de escravidão, certo? Ele vai nos libertar. A gente vai passar sim pelo deserto, porém o nosso destino é a terra prometida. O nosso destino não é parar no deserto, se acomodar e dizer, não, isso tá bom para mim. Tá bom para mim ficar sentado no banco da igreja e não fazer nada pela obra de Deus. É só ficar recebendo. Tá ótimo isso. Irmãos, isso é o morno que fala lá no livro de Apocalipse, que tá pronto para ser vomitado.
certo? Ou a gente é quente ou a gente é frio. Ou a gente tá com Deus ou a gente tá sem Ele. A gente precisa sair de cima do muro, certo? É sobre isso que eu vim falar hoje com vocês. É sobre sair de cima do muro e tomar uma posição de querer as bênçãos do Senhor, porque ele já liberou as bênçãos para sua vida. Ele quer te abençoar, certo? Você não precisa nem perguntar se Deus quer te abençoar, porque a palavra dele garante isso. A todo momento ele fala isso, é promessa do Senhor na palavra dele. Só que não é através do cair do céu, né? Da maneira com que as pessoas falam por aí. Ah, não. Da noite pro dia, Deus vai me fazer prosperar. Eu vou acordar milionário no dia seguinte. Não vai acontecer assim, irmãos. Não vai acontecer assim. Vai ser através do processo, vai ser através do trabalho, vai ser através da plantação, você lançar semente, você fazer aquilo que Deus mandou você fazer a sua parte, e aí Deus vai fazer a dele. Porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa entender qual é a sua parte. E é para isso que nós estamos aqui hoje, é para isso que esse evento aqui serve hoje, para a gente entender qual que é a minha parte. Né? Eu como cristão, o que, que eu preciso fazer? Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, em algumas traduções diz a Deus e ao dinheiro. Tá? Isso foi Jesus que disse, em Mateus 6:24. Irmãos, vamos interpretar essa palavra? O que quer dizer essa palavra? Quer dizer exatamente aquilo que a gente falou, mais agora no começo do evento, que a gente não pode nunca ser escravo do dinheiro. A gente nunca pode ser escravo dessa prosperidade. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Essa prosperidade, o dinheiro, o poder que a gente ganha através do dinheiro, através da prosperidade, precisa ser usado para o propósito correto. Porque a partir do momento que a gente deixa o dinheiro, o poder, entrar dentro do nosso coração e comandar as nossas ações, fazer com que a gente se torne mesquinho, fazer com que a gente se torne arrogante, orgulhoso, sabe? Para fazer com que a gente passe a reter aquilo que foi o Senhor que nos abençoou. Aí sim é maldição para nossa vida. Aí sim. Então, irmãos, não é o dinheiro que é do diabo. Não. Isso não é do diabo. O que é do diabo é aquilo que ele coloca, a seta que ele coloca na minha e na sua mente, e a gente aceita. E faz com que a gente passe a olhar o dinheiro de forma diferente. Passe a olhar o dinheiro como nosso Senhor. Certo? Isso é idolatria. É idolatria. Porque tudo aquilo que a gente coloca no lugar do nosso Deus é idolatria. Tudo aquilo que a gente adora a mais do que o nosso Deus é idolatria. Certo? Então, olha só, Jesus ele não disse que com certeza se você for próspero, se você for abençoado por Deus, você vai para o inferno. Não, Jesus ele nunca disse isso na palavra dele. E eu vou continuar para provar para vocês. Olha só, vamos voltar de novo para a sabedoria lá de Salomão em Eclesiastes, diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Olha só, o que Salomão está dizendo aqui? Que se for ter o dinheiro, pelo dinheiro, eu vejo pessoas, irmãos, é absurdo. Pessoas que elas só se sentem seguras se elas tiverem dinheiro na conta, se elas tiverem dinheiro no banco. Ai, se eu não tenho, eu preciso ter um investimento, eu preciso ter um rendimento, eu preciso ter, senão eu não tenho segurança, eu vivo com medo, eu vou morrer, eu vou passar mal, eu tenho ansiedade, tenho síndrome do pânico, eu vou entrar em depressão. Eu amo tanto as riquezas que eu quero as coisas, eu amo os bens materiais, eu amo o dinheiro, eu quero isso pra mim, eu quero juntar, sabe?
Se for por causa disso, irmãos, tá tudo errado. Tá tudo errado. Porque não é pelo dinheiro, não é pelas riquezas, sabe? É pelo propósito que tem isso, você ter esses recursos na sua vida. O que você vai fazer quando Deus te abençoar? O que você vai fazer quando as bênçãos do Senhor chegar às suas mãos? Você vai reter para você? Ou você vai olhar para o teu lado e vai falar, eu vou ajudar esse irmão. Eu vou ajudar essa causa, né? Eu vou ter um coração caridoso, um coração de compaixão, de amor pela palavra de Deus, pela missão, pela obra, né? É isso que importa, certo? Vamos seguir mais. Provérbios 13:11 diz assim: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. O que está dizendo aqui essa palavra é muito clara, é muito óbvio. Está dizendo o seguinte: quem junta dinheiro desonesto, dinheiro de crime, dinheiro de enganação, quem engana pessoas, quem faz coisas ilícitas, quem ganha dinheiro dessa forma, não vai prosperar. Deus não prospera esse tipo de coisa, certo? Deus prospera quando fala junto aos poucos, não significa que você tem que ficar 100 anos para ficar rico, não é isso. Significa que você está juntando com o seu trabalho, certo? Independente se você está crescendo rápido ou se você está crescendo devagar, você está sempre crescendo. Você está nunca voltando para trás, porque Deus está te abençoando, porque a cada passo que você dá, Deus ele vê, não realmente, ele continua sendo fiel, não realmente, ele continua pensando no próximo, não realmente, ele continua pensando em fazer a obra. Vocês entendem? Ele continua, ele não largou o meu reino. Ele não largou a sua fé. Você entendeu? Vamos adiante. Olha o que o salmista fala no Salmo 112, versos 5 e 6. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Então, irmãos, olha só. O que o salmista está dizendo aqui é que o justo ele nunca vai ser abalado, ele sempre vai ser lembrado, porque ele empresta com generosidade e ele honestamente conduz os seus negócios. É tudo isso que Deus espera de nós. É só isso que Deus espera de nós, sabe? Que a gente esteja trabalhando de forma honesta, de forma honrosa, e que a gente trate as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, certo? Empresta com generosidade. A palavra de Deus no Antigo Testamento diz até que o povo hebreu ele não tinha que cobrar juros dos seus patrícios, né? Ou seja, do próprio povo, ele emprestava, mas não era para cobrar juros, porque não era aquilo que Deus queria. E ainda tinha o ano do perdão da dívida. Né? Existia um ano preparado para o perdão da dívida. Se a pessoa não conseguisse pagar nesse determinado ano, ela era perdoada. Amém? E o pior, o que eles faziam, né? Muitos miseráveis. Quando eu falo de pessoas que têm o coração duro, alguns chegavam. Ah, mas falta um ano para a gente entrar no ano do perdão. Esse ano agora aqui eu não vou emprestar, porque eu sei que o ano que vem pode ser que seja perdoado e ele não vai me pagar mais. Então, o povo pensava dessa forma. Então, não é de hoje, sabe, irmãos? Não é de hoje que existem esse pensamento sobre o dinheiro, sobre os bens materiais. Desde que o mundo é mundo, desde que começaram a existir as primeiras propriedades, os bens, e as pessoas começaram a acumular e ter prosperidade, que Satanás ele começou a trabalhar na mente das pessoas para poder fazer com que isso desviasse as pessoas de Deus, isso afastasse as pessoas de Deus. Só que cabe a nós rejeitar esse tipo de pensamento, cabe a nós quebrar esse tipo de seta que é lançada pelo diabo na nossa mente. Amém? Provérbios 17:16 diz assim:
De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Olha só que importante. Então, o que adianta uma pessoa ser rica, né? Ela ter muita riqueza, mas ele é tolo. Ele não sabe utilizar aquele dinheiro, ele não sabe utilizar aqueles recursos. Ele, ao invés dele estar abençoando outras pessoas, dele estar fazendo a vontade de Deus, ele está caminhando na própria condenação. Ele está vivendo como escravo daquele dinheiro. Ele está vivendo a cada dia na roda dos ratos, como a gente costuma dizer. Ele está vivendo a cada dia ali somente para pagar as suas contas, somente para abençoar a sua própria família, somente para encher o seu bucho, a sua barriga de comida, somente para ter o melhor carro, somente para ter a melhor casa, somente para ter uma casa de praia, uma casa de campo, certo? Para viajar 2, 3 vezes por ano. É nisso que está pensando. Fazer festas e banquetes, certo? Irmãos, definitivamente não é para isso. Se é esse o propósito, para que você quer ser abençoado pelo Senhor, então para agora de assistir esse evento, sai desse vídeo, né? E vai, se coloca na presença do Senhor e fala: Senhor, qual que é o teu propósito na minha vida? O que é que o Senhor quer fazer através de mim? Por que é que o Senhor quer me abençoar? O que eu posso fazer, Senhor, para ser teu instrumento nessa terra? Para ser o teu porta-voz? Para fazer aquilo que Jesus faria se tivesse aqui no meu lugar? Porque Jesus, ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós, né? É o próprio Deus habitando dentro de nós. Então ele está em nós. Ele age em nós e através de nós. Correto? Vamos avançar. Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aqui a gente está entrando agora num outro assunto, que eu já falei com vocês também, um pouco mais para trás, no evento. Estamos falando de preguiça aqui, certo? Por quê? Eu não falei para vocês lá atrás que Deus, ele quer abençoar o nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos? Ele quer fazer com que a nossa semente cresça, com que a nossa colheita seja abundante, né? Eu falei para vocês que vocês vão ficar rico e que a vontade de Deus é que você fique rico com um jogo da Mega Sena, um jogo de azar. Eu falei para você que Deus quer que você fique rico no crime, de uma forma ilícita, lesando o teu irmão, enganando o teu irmão, fazendo promessas que você não vai poder cumprir, pegando dinheiro da mão e falando que você vai pagar quando você sabe que você não tem condições de pagar, certo? Então é isso. É a gente entender que as nossas mãos, elas têm que estar trabalhando de forma honesta e produtiva. Filipenses 4,19 fala assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Todas as necessidades. Ele não está dizendo que suprirá parte das necessidades, não. Todas as necessidades. Deus, ele é um Deus que ele se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida, irmãos. Eu já muitas vezes eu entrei em discussão com a minha esposa, uma discussão sadia, conversa mesmo, né? E muitas vezes minha esposa disse assim: amor, você coloca Deus em meio de tudo. Tudo você quer colocar Deus no meio, tudo você acha que Deus tem que ajudar, que Deus tem que resolver, que Deus tem que orientar, direcionar. Não acha exagero? E eu digo o seguinte, irmãos, quanto mais você se relaciona com Ele, mais você percebe que Ele está entranhado dentro de você. Ele está dentro de você. Então não tem como ele se afastar de você. Ah, não, eu vou deixar ele resolver isso daí. E essa dificuldade eu vou deixar ele passar sozinho. Deus não é assim. Nunca Deus te abandona. Jamais. Ele pode estar em silêncio. Ele pode ficar em silêncio para observar o que você vai fazer.
mas ele tá com você. Ele tá com você. A primeira oportunidade que você precisar, ele tá ali para estender a mão para você. Foi assim que ele fez com Pedro. Ele mandou Pedro sair do barco, né? Pedro falou: eu posso ir até aí, Senhor? Eu posso fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo? Andar sobre as águas? Jesus disse: vem. E ele foi. Só que na primeira hora que ele titubeou, que ele duvidou daquilo que realmente ele poderia, ele fez, ele chegou a fazer, mas depois ele duvidou e acabou afundando. Jesus ele já estava ali, né? E já pegou Pedro pela mão. A palavra não disse que Jesus demorou 2 horas para chegar lá e salvar Pedro, estava afogado já, não. A palavra disse que Jesus o tomou pela mão, porque Jesus estava do lado dele. Jesus já esperava que algo de ruim, se acontecesse algo de ruim, Jesus já estava ali para pegar ele. E é assim que Deus age na nossa vida. Ele caminha lado a lado com a gente, ele nunca nos abandona. Independente do que das atitudes e daquilo que a gente fizer, das nossas escolhas, o Senhor ele passa conosco, seja no vale da sombra da morte, ou seja na hora da bonança, na hora da alegria, certo? Então, por isso que a gente precisa honrar a Deus durante todo o tempo da nossa vida, seja na alegria ou na tristeza. Provérbios 20:13 diz assim: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Irmãos, por que vocês acham que Deus ele não se preocupa com a prosperidade do cristão se a palavra de Deus é rica em falar de dinheiro, de prosperidade, de riquezas? Por quê? Por que Deus falaria tanto na palavra dele acerca dessas coisas se ele não se importasse com isso? Se ele não quisesse que a gente fosse próspero, que a gente tivesse vida abundante? Então vamos parar com essa hipocrisia. Vamos parar com esse mimimi de falar que crente tem que ser miserável, tem que ser pobre, tem que sofrer mesmo. Sabe, a gente tem sofrimentos nas nossas vidas, a gente tem aflições, partes difíceis, sim. Mas elas não são o decreto final da nossa vida. Porque a palavra também diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Certo? Então a gente pode passar por momentos de dificuldade, sim, de luto, de perda, de dor, de sofrimento. Pode passar por processos, por desertos. Mas isso não significa que esse é o nosso lugar de morada. Não. Esse é um lugar de passagem. É um lugar de passagem. É um lugar muitas vezes que a gente vai ser provado, que Deus vai provar a nossa fé, que Deus vai provar a nossa fidelidade, a nossa lealdade para com o reino de Deus, para com Ele. Vai fazer com que a gente prove o nosso amor por Ele. Se o nosso amor por Deus está acima de todas essas coisas. Porque a partir do momento que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, quando a gente fala todas as coisas, é todas as coisas. É acima do dinheiro, é acima da família, é acima da esposa, é acima dos filhos. Se não fosse dessa forma, Abraão não teria pego o seu filho, né? O filho da promessa, e subido aquele monte, e ele estava disposto a sacrificar seu filho. Ele estava disposto, ele iria fazer, ele estava fazendo. E Deus mandou ele parar, porque não era aquilo que Deus queria. Deus ele só queria realmente saber se Abraão estaria disposto a ir até o fim. E Abraão provou que estava. Né? Será que a gente também? Será que a gente está disposto a ir até o fim? Ou será que a primeira hora que Deus nos abençoar, Senhor, me abençoa, Senhor, transborda os meus celeiros, Deus. A partir do momento que Deus fazer com que você tenha um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, será que você vai se esquecer de fazer a obra de Deus? Será que você vai virar as costas para Ele e vai pensar só em você e na sua família? Será que vai ser assim? Será que precisa ser assim? Lógico que não, né? Olha lá, que diz em 2 Tessalonicenses 3,10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Sabe quem falou isso? Paulo. A carta aos Tessalonicenses. Olha o que ele está dizendo. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Significa o seguinte, né? Que
Irmãos, não tem que ser através de receber por receber de graça, sabe? O que a gente recebe de graça é a salvação. A salvação é pela graça. O resto, a gente precisa ter mérito, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ir atrás, a gente precisa conquistar. Todas as vezes que Deus falou para o povo dele conquistar, o povo teve que lutar. O povo teve que pegar a espada, teve que ir lá lutar contra o exército inimigo. Deus ele falou: eu serei com vocês em todas as batalhas. Eu vou dar vitória. Mas vocês vão ter que lutar. Tiveram até batalhas que Deus ele fez o sobrenatural e o povo não teve que fazer praticamente nada. Existiram essas batalhas. Mas também existiram batalhas sangrentas, né? Em que pessoas, né, de Deus ali, do povo de Deus, morreram naquela batalha. Mas morreram fazendo a vontade de Deus. Morreram lutando. E a gente tem que ser assim. A gente precisa ir até o fim. A gente vai morrer lutando. Paulo, no final, antes de morrer, ele disse: eu cumpri a minha carreira, eu completei a corrida, eu guardei a minha fé. Olha o que ele falou. Então significa o quê? Que ele perseverou até o final. Até o final. Porque nós não estamos numa corrida de velocidade. Não é quem chega primeiro. É quem vai chegar. Não importa se você vai chegar antes do que eu. Importa que nós todos cheguemos lá. Lá onde? Lá onde? Aonde, pastor? A palavra diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então é Jesus o caminho. Então nós estamos com Jesus, nós caminhamos com Ele. A nossa caminhada é ao lado dele. Não importa para onde a gente está indo, importa que a gente está indo para onde Ele está mandando a gente ir. Se Ele está mandando você ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Se Ele falar para você ir para a direita, você vai para a direita. Se Ele mandar você parar, para um pouco agora e descansa. Você para e descansa. Se Ele falar agora, acelera, você acelera. Se Ele falar, dá 2 passos para trás para você pegar impulso e poder pular, você faz. É assim. É assim que tem que ser. A nossa caminhada é pela fé, não é por vista. Não é pelo aquilo que nós estamos vendo, é por aquilo que nós estamos crendo. É diferente. Vamos avançar um pouquinho mais, vamos lá. Eu não sei se vocês estão cansados, mas eu não estou não. Eu tomo minha água aqui e a gente continua. Provérbios 10, 4, 5 fala assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então, de novo, né, falando aqui de preguiça, né, falando de mão diligente, falando que a mão diligente tem tudo a ver com a riqueza, ou seja, aquele que trabalha, aquele que planta, vai colher. Certo? Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Aquele que dorme durante a ceifa, ou seja, durante a colheita, é um filho que causa vergonha. Porque era para ele estar lá colhendo e ele não estava. Certo? Vamos continuar. Eclesiastes 10, 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Não precisa falar mais nada, né? Continuamos aqui no mesmo assunto. Como falei para vocês, provando na palavra tudo aquilo que a gente está dizendo. Provérbios 6, 6, 8, talvez um dos mais famosos a respeito desse tema é: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Olha só, olha a sabedoria que está nesses versículos aqui, irmãos. Falando para a gente observar a formiga. A formiga que está na natureza. Um bichinho tão pequenininho ali, que às vezes a gente, sem enxergar, a gente pisa nele. E ele morre tão frágil. Mas tanta sabedoria. O que está dizendo aqui, ó? Ela não tem chefe. Ela não tem supervisor, ou seja, não tem ninguém olhando o que ela está fazendo, ninguém mandando ela fazer aquilo.
Ela sabe que ela tem que fazer. É natural dela. Né? E por que nós somos diferentes? Por que a gente acha que a gente tem que ficar esperando chegar tudo na nossa mão? Por que a gente não entende que a gente precisa acordar, que a gente precisa levantar, que a gente precisa batalhar, que a gente precisa lutar e que Deus vai ser com a gente? Por que a gente não entende isso? Por que a gente não olha para a formiga e a gente não segue o exemplo dela? Para que a gente possa trabalhar no verão, juntar nosso alimento, e aí quando chegar a época, né, da escassez, a época da vaca magra, a época da pandemia, a época do inverno, a gente possa usar aquilo que a gente trabalhou e que a gente juntou. Certo? Vamos para a próxima. Provérbios 6, 9 e 11. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. O cara tá ali, deitado na rede, com o barrigão ali, só não quer saber de nada, sabe? O que vai acontecer? A necessidade vai aparecer com um homem armado. A gente não espera, mas ele aparece, certo? Então, irmãos, eu não estou dizendo aqui, eu não sou contra o descanso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, sabe? Eu também. Eu também tenho minhas lutas, né? Eu também tenho as minhas dificuldades. A gente, muitas vezes, a gente tem bate aquela preguiça de levantar da cama, bate aquela vontade de, ai, Senhor, hoje eu não tô com forças para fazer as coisas, eu quero tirar hoje o dia de folga, mas aí Deus vem, o Espírito Santo e fala, continua, não para. Tem gente precisando, tem gente dependendo dessa sua conquista. Eu tenho coisas lá na frente que vão acontecer dependendo disso que você vai fazer hoje. Estão entendendo a nossa responsabilidade, meus irmãos? Nós somos o exército de Deus nessa terra. Não são os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor, eles estão para nos servir. A palavra ela é clara quanto a isso. Né? Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar. Certo? Então, nós somos os trabalhadores. Né? A palavra diz, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, a gente precisa, porque, pastor, mas você está falando que tem pouco crente? Mas tem muito crente, sim, tem muito crente, mas tem pouco crente disposto a trabalhar. Tem pouco crente disposto a colocar a mão na massa, certo? Então a gente precisa se unir nisso. Não significa que você tem que se matar, não significa que você tem que acabar com a tua saúde, né? Saúde física, mental e até espiritual. Não. Tem que ser uma coisa saudável. Tanto é que Deus, desde o princípio, ele nos ensinou, né? Ele nos ensinou, porque Deus ele não precisava ter descansado no sétimo dia. Deus não fica cansado. A palavra de Deus que ele é o guarda, diz que ele é o guarda de Israel, aquele que nunca dorme, nunca descansa. Ele é o sentinela, certo? Então se Deus ele não precisa descansar, por que ele descansou no sétimo dia? Porque ele estava mostrando para nós, né, que a gente precisa trabalhar 6 e descansar 1. Trabalhar 6 e descansar 1. Não é descansar 6 e trabalhar 1. Eventualmente, né? Você vai tirar um mês de férias, vai, de repente, do seu ano. Amém, ok, legal, bacana. Mas, sabe, tudo tem que ter um equilíbrio, tudo tem que ter uma proporção. E Deus, na palavra dele, ele ensina tudo isso para nós. Qual é o equilíbrio perfeito da parte de Deus? Não da nossa parte, da parte dele, que dele vem toda a sabedoria. Provérbios 10, 26 fala assim: como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Imagina, irmãos, você tem um funcionário, né? Imagina você ter um empregado preguiçoso.
Você não sabe. E você envia ele para um trabalho. Um trabalho onde você não vai estar inspecionando, você não vai estar supervisionando. O que vai dar disso? Quando ele voltar, né? Quando você vai esperar ele voltar com a colheita, ou ele vai voltar com o resultado, e aí você vai olhar aquilo. Mas espera aí. Cadê? Cadê o trabalho? Cadê a produção? Entendeu? E aí você vai olhar e vai falar assim: que preguiçoso. Eu confiei nele o trabalho, eu investi nele, certo? O que que ele fez com os recursos que eu dei? Assim somos nós. Deus, ele investe em nós. Eu não estou dizendo que Deus é um Deus de barganha, um Deus de chantagem. Eu não estou dizendo isso, irmãos. Deus, ele não precisa de mim e de você. Ai, mas se eu não fizer nada, então quer dizer que o reino de Deus não vai. Irmãos, para com isso. Abaixa a bola, sabe? Abaixa a bola. Abaixa a bola pastor, abaixa a bola missionário, abaixa a bola bispo, abaixa a bola quem for. A gente é pequeno. A gente é como se fosse uma formiguinha. A gente precisa trabalhar juntos. A gente não precisa nesse negócio de soberba, de querer achar que um é melhor que o outro, que o meu ministério é melhor, que eu sou maioral, porque eu atraio mais pessoas, porque eu tenho mais visibilidade, porque a minha igreja é mais cheia. Para com isso. Para com esse negócio de orgulho bobo. A gente tem que trabalhar em conjunto. A gente é corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. E tem um braço esquerdo, tem um braço direito, tem a mão, tem a perna, tem os olhos, tem a... cada um faz a sua função. Se cada um fizer a sua parte com humildade, sem querer se achar, sem querer ser a estrela, sabe? O cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o comandante, ele é o general, ele é aquele que direciona, certo? Nós somos aqueles que executamos. Executamos. Dentro da sabedoria de Deus. Provérbios 15:19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Olha que comparação. O preguiçoso, ele caminha no meio de espinhos. E o justo numa estrada plana. Quem garante isso? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus garante, quem está garantindo? Deus está te garantindo isso, irmão. Deus. Não sou eu que estou falando. Deus está me usando aqui para falar a palavra dele, né? Para derrubar muitas barreiras relacionadas a dinheiro, a riqueza, a prosperidade. Provérbios 21, 25, 26. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O que está dizendo aqui? O preguiçoso é aquele que está sempre planejando. Ah, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou me levantar. É aquele, o sonhador, aquele que só planeja, aquele que só desenha, mas nunca faz nada, nunca aplica nada. Tá sempre estudando, tá sempre vendo uma coisa nova. Olha, eu tô com uma ideia nova, tô com um projeto novo, tô com um plano novo, mas nunca coloca em prática. O que vai adiantar? Diz que o justo reparte sem cessar. Enquanto o preguiçoso tá lá fazendo planos e nunca executa nada, o justo tá fazendo e tá repartindo. Tá? Às vezes não tá nem perfeito o que o justo tá fazendo, tá? Mas ele tá fazendo. Ele tá fazendo e cada dia ele vai melhorando mais. Uma hora ele começou, não tava tão bom. Depois ele foi melhorando o processo, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Nunca vai ser perfeito. Porém, ele está sempre com a mão na massa. Ele nunca para. Ele está sempre plantando. E Deus faz o que com quem está sempre plantando? E tem um ditado popular que fala: Deus ajuda quem cedo madruga. De certa forma é verdade. De certa forma é verdade. A palavra não diz essa frase. Mas o que a gente pode entender com tudo isso que a gente leu até agora, né? Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Mais uma, né? Mais uma. Quem vai ser governante? Quem vai ser líder? Vai ser o preguiçoso? Ele vai querer fazer alguma coisa?
Ele vai querer liderar alguma coisa? Ele vai querer executar alguma coisa? Não, ele não quer nada. Ele não quer nem para ele, ele não quer cuidar nem dele. O que dirá, ele vai cuidar das outras coisas. O que dirá, ele vai cuidar do próximo. Sabe? O preguiçoso, ele é um egoísta. O preguiçoso, ele é egoísta, ele só pensa nele. E o pior, ele pensa mal dele mesmo. Ele pensa nele e ainda ele pensa o pior dele. Ele não pensa coisa boa sobre ele. Porque se ele pensasse coisa boa sobre ele, ele pensaria: Deus quer que eu me cuide. Deus quer que eu seja abençoado. Deus quer que eu seja tão abençoado, mas tão abençoado que eu vou ser uma bênção para por onde eu passar eu vou abençoar. Vocês estão entendendo? Eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês aquilo que Deus tem falado comigo durante esses anos, aquilo que Deus tem falado com a minha família. Olha o que diz Jeremias 29:11. Que palavra é essa, Jesus? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo que Ele tem planos para nós. Ele tem planos para mim. Ele tem plano para tua casa, para tua família. Para de achar que Deus não tem nada com você. Deus, Ele tem tudo contigo. Você só precisa colocar a mão na massa e descobrir: Senhor, eu quero. Me mostra o que é que o Senhor quer que eu faça. Qual é a área? Qual é a área? Onde que o Senhor quer me usar? Me usa, Senhor. Me usa. Me usa de uma maneira que todos possam ver a tua glória através da minha vida. Sabe? É isso que você tem que pedir a Deus, para Ele tirar as escamas dos seus olhos, para Ele destampar os teus ouvidos, para que você consiga ouvir a voz dEle e saber quais são os planos dEle. Porque os planos do Senhor para a tua vida são maravilhosos. A palavra diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e não chegou à mente de ninguém. Ninguém pode imaginar aquilo que o Senhor tem planejado para ti, planejado para mim. Por mais que eu tente imaginar aquilo que eu vou viver ali na frente, eu não consigo ter a noção do quão grande é. Do quão grande é o que Deus planejou para mim, para minha família. E é para você. E é para você também. Sabe? Não jogue fora isso. Não tenha uma vida medíocre. Malaquias 3:10 fala assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha o que Deus está falando. Ainda tem gente que fala que dízimo não é de Deus, que dízimo caiu por terra. Ah, que negócio de dízimo, irmão. Negócio de dízimo é coisa do passado. Para com isso. O nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. Ontem, hoje, será para sempre. Ele continua pensando da mesma maneira. O dízimo não é algo para enriquecer Deus. Deus, ele é dono do ouro, dono da prata, ele é dono de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, ele criou a mim, ele criou a você, ele criou a natureza, ele criou esse mundo. Ele não precisa de riqueza. Ele já é rico. Ele já é abundante. Ele já é pleno em sabedoria, em conhecimento. Sabe? O dízimo, ele é para nós mesmos. Olha só. Para que haja alimento em minha casa. O Senhor fala: ponham-me à prova. Né? Faça uma prova com o Senhor. Você faz uma prova com o Senhor. Já que você não acredita em dízimo. Faz uma prova com Ele. Fala assim: Senhor, eu quero te provar, Senhor. Eu quero te provar. Eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar. Eu sei que o tempo já está avançado aqui no nosso evento, mas é evento. Hoje não é vídeo de caixinha de resposta de perguntas, não. Olha só. Eu tava. Logo que a gente se converteu, eu entrei na igreja, eu e minha esposa, e na hora dos dízimos das ofertas, estavam falando, né, sobre dízimos, sobre ofertas, e uma palavra muito forte, e aí eu olhei para minha esposa olhou para mim. A gente quase não tinha dinheiro para dar aquele dia. E eu lembro aquele dia que a gente precisava
A gente precisava comprar leite pro nosso filho. Nosso filho Rafael, que hoje tá com 12 anos. Era um bebezinho, era pequenininho. A gente precisava comprar leite, era aquele leite Nan. Vocês sabem, porque hoje ele custa os olhos da cara, continua custando, né? E a gente não tinha dinheiro, sabe, para comprar. Na época custava. Era 20 e poucos reais, era quase 25 reais na época. Eu tinha 5 reais no meu bolso. Aí a minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela e a gente sentiu no coração. E a gente falou: vamos dar esse dinheiro para Deus, porque 5 reais pra gente não vai fazer diferença, né? A gente não vai conseguir comprar o leite do nosso filho. Então vamos dar. É o que a gente tem, é tudo que a gente tem, vamos dar para o Senhor. Vamos colocar nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência. E a gente fez isso. E a gente deu aqueles 5 reais. E naquele dia, quando a gente saiu de lá, a gente chegou no estacionamento. Eu coloquei a mão no bolso para pegar a chave, que eu tava com o carro do meu pai naquele dia. E eu botei a mão no bolso para pegar a chave do carro pra gente ir embora. E na hora que eu coloquei a mão no fundo do bolso para pegar a chave do carro, junto da chave tinha dinheiro junto. Eu falei: não, senhor, como é possível? Eu pus a mão no bolso para dar lá dentro da igreja, só tinha uma nota de 5 reais. E quando eu puxei, irmãos, a chave junto com aquele dinheiro, tinham 5 notas de 5 reais. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu juro pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha vida. Eu juro. Aquele dinheiro não estava lá. Não estava no meu bolso. Nós saímos de lá e nós compramos o leite do nosso filho. Então, façam prova com esse Deus maravilhoso. Faz prova com ele, que você vai ver que ele vai te surpreender. Agora não faz prova de fariseu, não, tá? Que fica querendo um milagre só para querer provar a Deus, tentar a Deus. Tá? Não faça isso. Faça porque realmente você acredita. Faça uma prova de fé com Deus. Fala: Senhor, me mostra como é que o Senhor trabalha. Eu quero vivenciar o milagre. Eu não quero saber da boca dos outros. O pastor falou isso no evento lá da área do cristão, área financeira do cristão. O pastor falou isso, eu fiquei... Mas eu quero viver, eu quero viver. Eu não quero a experiência dele, eu quero a minha. Faz comigo, faz na minha vida. Faz acontecer algo sobrenatural para eu poder entender que o Senhor é comigo na minha vida. Faz prova. E você vai se surpreender com esse Deus, tá? Porque ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus piedoso, é um Deus maravilhoso. Salmos 23, 1. Lindo esse versículo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Não tem mais o que falar, né? O que eu vou falar desse versículo? Não precisa falar mais nada. E o Salmo 1, de 1 a 3, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Que a gente seja assim também, né, irmãos? Que a gente seja assim também nas mãos de Deus. Que a gente siga a orientação do Senhor, que a gente não siga conselho de ímpios, né? E nem imite os pecadores, e não fique se sentando na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Pelo contrário, a gente esteja meditando na lei do Senhor de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, pensando: Senhor, me orienta, Senhor, para onde que eu vou agora? Senhor, o que eu faço agora? Senhor, eu devo avançar? Senhor, eu devo parar? Eu devo descansar? Senhor, é para a direita ou para a esquerda? Sempre assim. Salmo 128, 1 e 2 fala: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha a prova aqui, ó. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho.
e será feliz e próspero. Não é fruto do trabalho dos outros, é do seu trabalho. Então trabalhe, plante e você vai colher, porque Deus vai fazer você prosperar. Certo? Provérbios 11:24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Né? A história daquela viúva na frente de Jesus ali e seus discípulos dando ali a oferta no templo. Ninguém tinha nada, todo mundo tinha muito para dar e dava pouco, né? E se achava orgulhoso ainda porque achava que estava dando muito, e aquela mulher, ela estava dando tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha ali, ela estava dando ao Senhor, e Jesus sabia daquilo. Certo? Quem dê generosamente vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, dízimo, oferta, não é obrigação, não é por obrigação. É para dar com alegria, é para dar com aquilo que determinou o coração, é para dar, sabe, com gratidão, com gratidão. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, obrigado. Sabe que esses 10% que eu tô separando para ti, Deus, que possa ser utilizado na tua obra de maneira poderosa, Senhor. E que o mês que vem esses 10% ele possa ser mais. E que possa ser mais e mais e mais. E que pode ser chegar a um ponto de que o Senhor fica, eu vou dar 90% na tua obra. 90% eu vou aplicar na tua obra. 10% fica comigo, já tá bom. Porque vai ser tanto que já vai ter o meu sustento ali. Pensa nisso, irmãos, pensa nisso, por favor. Esse é o pensamento do Senhor. Eclesiastes 5,19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita disso, já lemos isso no começo, né? Então eu tô voltando. Eu já li todas que eu queria ler para vocês. Essa foi a primeira palavra que a gente leu. Então, finalizando aqui, irmãos, esse evento, eu queria que vocês tivessem essa visão, sabe? Tirasse essa fumaça, essa nuvem de fumaça, essa cortina de fumaça da visão de vocês, certo? E que vocês pensassem com o maior carinho do mundo, nisso, sabe? Em todas essas palavras que você escutou, né? Que se você plantar, você vai colher, que Deus ele vai prosperar o trabalho das suas mãos, que Deus ele não quer te abençoar, ele já te abençoou, e ele quer que você se torne uma bênção, para que você abençoe outras pessoas, sabe? Trabalhe honestamente, não se envolva em nada ilícito, pense em fazer para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você, essas coisas. E eu quero deixar um recado aqui para vocês, olha só, a minha esposa, a minha casa, a minha família, nós temos um trabalho. Esse trabalho é um trabalho online, é um trabalho que é feito a partir da nossa casa. Eu, a minha esposa, os nossos filhos, nós trabalhamos em casa, nós não saímos de casa para trabalhar em nenhum outro lugar. O nosso sustento vem da internet, dos trabalhos que a gente faz na internet. Né? Além de fazer a obra de Deus, porque eu não vivo da obra de Deus, eu não vivo de dinheiro de fiéis, né? Para quem possa pensar, eu não vivo. Até seria digno, mas eu não vivo, certo? Eu vivo de dinheiro do meu trabalho e dinheiro do trabalho da minha família. Então, eu quero deixar aqui um recado para vocês. Se você está passando por uma situação difícil, financeira, se você está esperando uma oportunidade de trabalho, me procure, né? Procure a nós, me chama no privado, que eu quero explicar como que funciona esse trabalho para vocês, eu quero mostrar como que funciona esse trabalho para vocês, e se realmente está sendo bênção para mim, que seja bênção para vocês também, amém?
Então eu espero que você tenha gostado desse evento, irmão. Espero que tenha ajudado você a entender mais a relação entre nós cristãos e o dinheiro e a prosperidade e os bens materiais, as riquezas, tá? E como que isso pode ser bênção na nossa vida e pode servir para o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Então que Deus abençoe muito a tua casa, a tua família, o teu trabalho, te prospere, né? Hoje e para sempre, sabe? Que abre as janelas do céu, elas sejam abertas, sabe, para você a todo tempo, e que você possa estar andando de acordo com a palavra de Deus e buscando a direção dele, a visão dele, a direção, a revelação, o entendimento, o relacionamento com Deus, que é o que a gente tem de mais precioso, meus irmãos, de mais precioso é o nosso relacionamento com ele. Amém? Espero que você tenha gostado. Que Deus os abençoe. Se você gostou, compartilhe, curte esse vídeo, compartilhe aí com uma pessoa que você sabe que está precisando entender mais acerca tá se enrolando ainda na vida financeira, manda esse vídeo para ela, tá bom? Deus abençoe, graça e paz.